E a Preciosa, mãe do Precioso, do Preciosinho Neto, vai estar fazendo o preparo de hoje. Do livro psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, Vida Feliz. Não grites. Nenhuma situação exige a gritaria que confunde, mas perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia que têm a sua finalidade, porém a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faz a experiência. Joana vem nos trazer nessa mensagem a preocupação dela sempre com o nosso autoconhecimento. Na verdade, quando nós nos envolvemos numa discussão, num embate, não há como não nos desequilibrar, perder o discernimento. Muitas vezes nos tornamos agressivos e colocamos para fora emoções nada racionais. Então é importante que a gente pense que nesses momentos, às vezes, a gente fala, ofende, agride, melindra pessoas, às vezes, muito caras, muito queridas, muito amadas. E depois, como reverter isso? É como um cristal. Você não junta depois os caquinhos e faz uma outra peça. Quebrou, quebrou. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, essa busca de ficar centrado nos momentos mais difíceis. É um exercício, nada fácil, mas que precisa ser feito. Quando a gente sabe da importância disso, a gente não pode deixar de fazê-lo. Então que a gente pense que às vezes a resposta a um grito é melhor um silêncio ou um olhar que tem muito significado. E que a gente pense que nem sempre, não é regra, mas geralmente quem mais grita nem sempre está com a razão. Muita paz a todos e tenhamos todos uma boa palestra. Amoroso Mestre Jesus, que nos acolhe na noite de hoje, abençoando-nos, lhe pedimos, Senhor, que a sua luz nos transcenda a alma, como pedimos a ti, Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho e a sua inspiração envolva nosso amigo querido Paulo Nagai nos estudos que ele preparou para a noite de hoje, trazer um pouquinho mais de compreensão acerca dos seus ensinamentos. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais esse estudo, que nós possamos sair daqui um pouquinho melhores do que entramos, né? Pelo menos isso. Bom, hoje o estudo nosso é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, o item é a candeia debaixo do alqueire. E tem o subtítulo, Porque Jesus fala por parábolas. É interessante que o próprio Espiritismo traz, e isso é estranho às pessoas que não conhecem o Espiritismo, né? Que o pessoal até hoje fala da mediunidade. Não, mas a gente pode ser enganado com um plano espiritual. Pode, mas foi o primeiro a levantar isso, foi o próprio Kardec. Tanto fez um livro, um manual, para se tratar com os espíritos, né? E o pessoal que estuda superficialmente fica com medo. Por incrível que pareça, muito centro espírita tem medo de espírito. É, exato. Eles têm medo de comunicação. A gente vê muito isso por aí, não é? Tu sabe? Que o pessoal critica muito, mas esquece que a doutrina espírita foi toda feita em cima de comunicações no plano espiritual. Então, muito interessante. Talvez seja a preguiça de entender o livro dos médiuns para poder se relacionar com o mundo espiritual de uma maneira mais tranquila. Porque esse é o grande ganho nosso. A atualização da própria doutrina, ela vem por conta disso.
A obra básica, as obras clássicas, depois livros psicografados, e aí vem o filtro, que a gente tem que aprender a fazer também, e daí continuar. Por isso que a doutrina espírita está sempre atualizada e não parou. E Kardec já previa isso, até mesmo pelos conhecimentos da ciência. Se alguma coisa aparecer que for verdadeiramente comprovada, a doutrina espírita tem que assimilar. E isso até hoje, graças a Deus, a gente vê que a doutrina espírita ela se sustenta com o avanço da ciência em cima dos seus conceitos basilares. Tem alguma coisinha ou outra que é a interpretação mais pessoal, mas isso faz parte também, porque nós não somos 100%. Nós temos a nossa inferioridade e a gente expressa isso até nas interpretações que fazem. E aqui Kardec e os espíritos já colocam assim, colocar a candeia sobre o alqueire para expor a luz, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, é assim, então por que Jesus falava por parábolas? Se é para você expor, clarear, por que falar assim? Então, nós vamos pegar as duas citações, uma está em Mateus, capítulo 5, versículo 15, e a outra do item 3 aqui do Evangelho, que está em Mateus 13, 10 a 15, para a gente ver exatamente esse contraponto, que é em cima disso que a gente vai raciocinar. A primeira diz assim, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. E no item 3 aqui desse capítulo, ele diz o seguinte, seus discípulos se aproximaram e lhe disseram, por que tu te falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Porque ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvido não ouve, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpria neles, quando diz, ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então você vê que realmente é uma aparente contradição. Se eu tenho que expor, por que eu falo sobre parábolas? E aí vai o entendimento de Jesus, que Kardec desenvolve aqui, explicando. Jesus falava por parábolas, primeiro, pela diferença, e essa última foi dita aos apóstolos. Para vocês eu falo limpo, porque vocês conhecem. Quer dizer, espíritos preparados para aquilo ali. Que aí tem uma inocência da gente também, até pelo reflexo das religiões que a gente professava antes, nessa encarnação e outras, de achar que Jesus saiu assim, para passear na praia, aí olhou assim, e pelo seu magnetismo, aquele indivíduo que estava ali pescando, imediatamente foi atrás dele e seguiu para um apostolado. A gente não tem essa visão. Não estamos falando que Jesus não tem esse magnetismo. O que é difícil engolir é você achar que não houve um planejamento para esse ataque. E a gente vê isso na doutrina espírita, se fala, a visão que a gente tem das religiões, ela fica muito clara à luz do espiritismo. Você teve várias revelações, você sempre teve espíritos que vieram para dar um impulso na humanidade, em todas as áreas, e estamos falando na religiosa, porque estamos focando na religião. Então, só as três que a gente conhece, Moisés, Jesus e depois o Espiritismo, por trás disso tudo está Jesus. E em qualquer outro tipo de influência, o pessoal esquece o Oriente, esquece os outros espíritos que vieram com a mesma mensagem. Alguns até, o pessoal confunde, dizendo até que é a reencarnação de Jesus também, mas não é. É uma equipe trabalhando com o mesmo conceito, o mesmo direcionamento, com o mesmo foco. Então, há um direcionamento, esse direcionamento é dado por Jesus. Então, todos que vêm cumprir e seguir aquela linha. Então, quando os espíritos falam que a doutrina espírita foi um ataque planejado da espiritualidade para dar um impulso na nossa humanidade,
Você não pode desconsiderar ou fazer de conta que não existe um planejamento reencarnatório. Se nós entendemos que hoje, no estágio que nós estamos, em termos de espírito, estágio espiritual, nós temos esse planejamento, aí você imagina, vem o diretor do planeta reencarnar e vem sem equipe? A casa, mais do que ninguém sabe o quanto é importante o trabalho em equipe. A gente vê os eventos que se faz aqui na casa, a importância da equipe. Aí não, Jesus ia vir assim, ia escolher a dedo, joga aí cara coroa, naquele tempo não tinha nem cara coroa, porrinha, sei lá, e joga para o alto que cair aqui é discípulo, que cair fora não é. Não passa por isso. Então aqueles convites foram a espíritos que já estavam preparados para aquilo. Aí o magnetismo de Jesus, sim, quando passa, o cara falou, epa, me comprometi com esse cara aí. E foi atrás, não quer nem saber o que é. E todos que Jesus encontrou, teve essa história. Não teve nada fora de algo planejado. Porque seria até algo impensável você, com um movimento tão importante, você não planejar. Então, para esses discípulos, que eram espíritos preparados, independente do papel que interpretariam nessa encarnação. Não interessa se era pescador, se era cobrador de imposto. Meu amigo, aquele espírito se estava ali naquele local porque ele tinha condições de fazer a tarefa para o qual ele veio. Então, para esses, Jesus falava de uma maneira mais clara. Mas para o vulgo, para o resto, as palavras tinham que ser medidas. Primeiro, a gente tem que pensar numa situação que as pessoas têm que manter o equilíbrio até quando quer ajudar. E a gente sabe que é isso. O equilíbrio, ele é essencial. Foi dito aqui, é o equilíbrio. Porque se você ajudar sem esse equilíbrio, por exemplo, vamos fazer um atendimento ao pessoal que está na rua. Se a pessoa que estiver enganjada nesse trabalho não estiver preparada emocionalmente, se não estiver indo para esse trabalho debaixo da proteção espiritual da casa, vai chegar lá e vai ser dois chorando no meio-fio. E aí, ao invés de a gente ajudar, a gente vai dar trabalho para a espiritualidade, que ao invés de socorrer o pessoal que está lá, vai ter que socorrer a gente e eles. Até para dar esmola, a gente tem que ter bom senso. Porque, de repente, uma esmola, que eu estou usando a palavra esmola, para a gente realmente ligar ao procedimento que é comum a todo mundo. Essa maneira de dar. Que é diferente do trabalho que as casas espíritas conscientes fazem. E de outras religiões também. Que o intuito é ajudar sem criar uma dependência. E sem incentivar uma postura inadequada. Então, de repente, o ato de você dar uma esmola com aquele sentido de estou doido para me livrar de você, você está incentivando que a pessoa permaneça naquilo ali, você não está fazendo nada para ajudar. Você está, no máximo, ali mitigando um problema, mas você não está com a visão de solução dele, até mesmo a curto e médio prazo, porque aquilo ali vai se diluir no instante. E até para isso tem que saber dar. Que o projeto é o quê? Você encaminhar para um trabalho de assistência social, reconduzir o indivíduo para a sociedade, que é muito mais do que realmente você dar o objeto material. E às vezes até uma conversa ali. Às vezes a pessoa está querendo uma atenção. Talvez ela nem saiba disso. Mas o fato de sentir ali naquele momento um apoio, se sentir visível, já vai dar alguma coisa para aquela pessoa que ela às vezes nem sabe que está precisando. Então é algo que é muito importante a gente se preparar até para fazer isso. Então, quando vai expor à luz, a gente tem que pensar, tudo bem, eu tenho que colocar no local que todo mundo veja. Mas será que é lícito eu pegar, ficar enfiando goela abaixo essa luz? Eu forçar, e a gente tem que pensar, a luz demais cega. Para algumas pessoas, a luz vai ser prejudicial. Então, é esse equilíbrio que Jesus tenta passar aqui e Kardec vai explicando. Porque, para falar para aqueles, ele tinha que ter o cuidado
para que essa luz demasiada não cegasse. Que a pessoa que receber aquele conceito sem condições de entender, aquilo ali não vai valer nada. E outra coisa que está por trás disso tudo é que o fato de falar por parábolas, você tem uma segurança de entendimento ali futuro. Então Jesus não veio falar só para aqueles espíritos que estavam naquele momento. Ele veio falar para a humanidade. Tanto que hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui ainda tentando entender essa condição de clareza. Muita coisa a gente sabe. Isso é outro negócio engraçado, que eu dia estava conversando com um colega de trabalho que é católico. E ele não sabia que nos concílios papais, principalmente aqueles primeiros, muitas coisas foram alteradas. Isso é interessante, né? É aquele descompromisso, como é que a gente vai falar assim? É um descompromisso com os conceitos doutrinários que as pessoas abraçam sem se aprofundar naquilo. Seria a mesma coisa que a gente tivesse vindo ao centro e alguém falasse para a gente assim, e reencarnação? E você falasse assim, o que é isso? Não, sou espírita. Ué, mas tu não acredita em reencarnação? Ah, sei lá, não cabe isso. Porque você tem que estar de acordo com aquilo que você professa, você está concordando aquilo ali. Apesar que tem pessoa no meio espírita que se pergunta, tu é espírita? Não, sou simpatizante. Não existe isso. A gente tem que aprender a falar assim, não sou um bom espírita, mas sou espírita. Não sou um espírita perfeito, mas sou espírita. Pô. A partir do momento que eu aceitei aquilo ali, eu não posso falar, mas a gente fica com vergonha, porque no fundo a gente está pensando assim, eu não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, ou que está expresso ali, mas eu sou simpatizante, eu gosto. Mas os espíritos mesmo falam, e desde da codificação, o verdadeiro espírito é aquele que se movimenta para se modificar. Não é aquele que é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria nem ser espírita. Né? Mas a gente está aqui para aprender. Então é a condição, não tem nada a ver o que eu aceito, o que eu creio, com o que eu consigo fazer. Nesse sentido, de dizer assim, não é o fazer tudo que quer dizer ser espírita ou não. Se eu absorvo aquilo ali, aceito, eu sou espírita. Agora, se eu sou bom ou mau espírita, aí já é outra conversa, vamos entrar nesse mérito. Mas você vê, tudo isso que a gente vinha com esses conceitos religiosos anteriores, a gente tinha uma ideia um pouco torcida dessas coisas, e até aquele conceito, que é uma deturpação dessa diversidade de ensinamento, dos iniciados. Não, vamos saber isso aqui para a gente, e para o vulgo a gente fala outra coisa. E aí a gente tem que começar a botar a mão na consciência, que muitos de nós, que hoje estamos na doutrina espírita, principalmente o pessoal que trabalha com divulgação doutrinária, que é dirigente de casa espírita, entendeu? A gente complicou muito. A gente deve ter feito muita coisa nesse sentido, porque a gente às vezes fala, olhando para trás, e fala assim, pô, os católicos antigamente... Não, mas essas pessoas que fizeram isso tudo, somos nós ontem. A gente tem que ter essa consciência. Eu tenho tanto essa consciência que falo tranquilamente sobre isso, porque quando eu olho para lá, eu não estou acusando ninguém. É como se a gente fizesse assim uma meia-culpa. Não é para ficar, errei. Não, não é isso, não. É ter a consciência de como as coisas andam. Até porque, entendendo isso, a gente aumenta o nível de entendimento com o que o outro faz. Porque a pior coisa que tem é a intolerância em qualquer coisa, é porque você acha que você é melhor do que a pessoa ou que você não faz aquilo. Então, quando você entende que você já fez aquilo, você não pode condenar o outro. Esse é um grande ponto que a gente, dentro do espiritismo, a gente não pode ter dúvida disso. Então, quando eu olho às vezes e vejo lá o que a gente vê hoje, e que a gente fica condenando, a gente tem que, é claro que a gente tem que olhar. A luz é para isso, é muito, o que a Iraci falou, a gente não tem partido, mas a política faz parte da vida.
Fazer trabalho partidário é outra coisa. Mas entender isso tudo, a gente tem que entender e tem que ver, porque isso tudo que está aí é reflexo nosso. Eles não saem de outro lugar que não seja a sociedade. E nós, como sociedade, ainda não acordamos para isso. Quando eu falo nós, estou falando nós, todos. Alguns podem ter essa visão. Mas por quê? Porque a gente fica culpando todo mundo como se a sociedade nossa não fosse corrupta. E nós somos corruptos. Somos uma sociedade corrupta. É só a gente rever os procedimentos todos que existem na nossa sociedade. Então, eu estou falando como coletivo mesmo. É claro, cada um de nós aqui, cada um sabe o que faz. Mas nós estamos falando todo. Se você jogar aí, se você perguntar, eu já contei isso até aqui, um dia que a gente estava almoçando, quando estava começando esses negócios todos ali, a gente passou, o rapaz que estava almoçando comigo, falou para a garota que estava no caixa, se fosse você levaria esse dinheiro também? A menina nem pestanejou. Na hora, ela falou. Claro que eu pegaria. Então, o que a gente vai querer dos políticos que saem dessa sociedade? É exatamente isso. Então, a luz, exatamente para isso, nós somos obrigados a colocar a luz. Mas, com a medida do equilíbrio. É isso que Jesus fala. Eu tenho que controlar essa informação, até porque o limite não está em quem está dando a informação. No caso, a espiritualidade. Está em nós que estamos recebendo essa informação. Então, quando ele fala que a cada qual o seu tempo, é porque, por exemplo, hoje a gente fala dentro do Espiritismo com muito mais segurança do que na época que Kardec tinha os argumentos que ele tinha, as condições que ele tinha para propagar o Espiritismo. Porque muitas coisas, a gente tem essas sinalizações no Livro dos Médiuns, na Gênese, eles não podiam falar mais e dar mais detalhes, porque a ciência não tinha condições de entender aquilo ali. Condição de perispírito é uma, fluidos. Isso tem no Livro dos Médiuns, num texto de Lamennais, em que ele fala assim, olha, perispírito, quanto à estrutura, não tem mais. Tem que saber mais sobre fluidos, coisa que a ciência, ora, não sabe. Ou seja, como é que você vai explicar um corpo sutil se naquela época a matéria não tinha o entendimento que tem hoje? Hoje é fácil. Hoje qualquer pessoa que entrar, que tenha uma mínima condição de entendimento e olhar a experiência lá do acelerador de partículas, da quebra de moléculas, vai entender que tem um mundo invisível para os nossos olhos, mas que ele vai ser tão mais profundamente detectado quanto o aceleramento e o progresso das estruturas das máquinas que a gente tem. Porque todo mundo sabe que essa partícula sutil está por aí. O que falta? Qual é o calo desse projeto? É o sistema de detecção. É o Atlas e o outro, não me lembro o nome, que eles falam que não tem capacidade de detectar tudo aquilo que se abriu naqueles choques. Então, essas coisas, a ciência, não adianta o cara ficar naquela época, começar a falar. E a gente, às vezes, não lembra o salto que foi dado. Se saiu na época do Espiritismo, de um materialismo que estava pungente, por conta exatamente da falta de entendimento que a religião proporcionava para os seus adeptos, gerando uma incredulidade e um materialismo no auge, em Paris. A inteligência ali, todo mundo questionando. Então você saía de algo que era até uma posição dualista e que o pessoal achava que não tinha conexão, porque a matéria densa, e como você vai falar da alma, que é um negócio que eu vou falar assim, o que é a alma? E daí, exatamente, a doutrina espírita, com o conceito de corpo espiritual, do perispírito, dessa matéria sutil que liga uma coisa a outra, vai dar essa condição de você unir essas duas coisas. Então, Deus, Espírito e matéria é outra coisa. Então, para sair de um pensamento em que todo mundo achava que essas coisas não se cruzavam, entra o Espiritismo fazer exatamente o meio campo. E é isso que é desenvolvido nesse capítulo, quando se fala que é justamente o Espiritismo por um lado e a ciência do outro, que vai dar esse ponto de ligação para que a fé passe pela razão. E é muito interessante a gente pensar nisso, quando se fala fé raciocinada,
a fé passando pela razão, às vezes a gente comete até uma injustiça, porque a gente fala assim, nossa fé é raciocinada, como se a dos outros não fossem. A dos outros também é. Só que é um raciocínio baseado em coisas diferentes do que a gente se baseia. Mas é raciocinada. Se você perguntar a qualquer crente de qualquer religião que realmente estude, não é aquele que vá para dizer que foi, como eu fui católico assim. Eu ia, até tenho vergonha de falar isso, eu parei de ir à igreja quando eu parei de namorar uma garota, porque eu só ia à igreja por causa dela. Eu tinha uns 15 anos, eu tinha uns 15 aninhos. Fiz a primeira comunhão, porque família católica. Vai me dizer que tu não fez isso. Vê lá, hein? Porque já naquela época, eu não entendia aquele negócio. Me davam uns negócios assim que eu ficava pensando, eu não sei se isso acontece com todo mundo, que eu ficava pensando assim, o que é, tentando entender a estrutura do universo. Aí chegava num lugar, parecia que tu batia com a cabeça assim no teto, e aquilo não passava dali. E começava a cabeça a enrolar, começava a dar dor de cabeça, a ponto de você ter que parar de pensar naquilo. Porque eu ficava tentando entender essa estrutura. Então, aquilo ali não me dizia mais nada, conclusão. Quando eu desmanchei com a garota, desmanchei também com a igreja católica, nunca mais apareci, só enterro e casamento. E com 19 fui parar lá no centro de Umbanda. Ver espírito baixar lá, que foi uma grande escola para mim, porque eu tinha uns troços mais doideira, que você vê que como é importante essas coisas acontecerem ao seu tempo. Eu vivi minha juventude sem esse pensamento, mas com uma crença. Quando fui parar nesse centro de Umbanda, eu tinha lido Era os Deuses Astronautas, eu estava com a cabeça a 1000. Olha só. Eric Van Daniken ali, eu com 18, assim, todo. Aí cai num centro de Umbanda por causa da menina que eu namorava. Porque ela... Essa é outra. Que ela só apareceu na minha vida, acho que foi para me jogar dentro desse centro. Porque era engraçado que a gente namorava e de repente ela sumia, desmaiava. Tinha uma mediunidade engraçada. Aí o nego falou, leva no centro espírita. Aí a mãe dela levou. E era um centro de Umbanda, que foi muito bom eu falar lá, porque o pessoal estudava Kardec. Aí lá que eu conheci os livros de Kardec, mas depois de muito tempo, porque eu não sabia, né? Mas eu ficava vendo lá os espíritos, que riscar ponto, né? E tu imagina na minha cabeça, o que é aquilo? Aí riscava estrela, o sol, eu falei, caramba, de onde vem esse povo? E ficava assim. Então foi um conhecimento gradativo que quando eu li o Livro dos Espíritos, para mim, falou assim, caramba, é isso. E encaixou. Então não adiantava nada antes eu ter visto alguma coisa, porque chegou naquela hora. E é mais ou menos por aí. Tem um negócio que a gente costuma fazer que não é legal. Será que os espíritos falaram assim, e Kardec, não é para fazer proselitismo? Será que eles falaram à toa? Não é para chegar e convencer ninguém. Por quê? É porque não adianta absolutamente nada. Cada um aqui deve ter uma história que tentou trazer marido, mulher, namorado, filho, cachorro, papagaio, periquito, e não adiantou. E um belo dia, a pessoa entra por ali. O que a gente aconselha é o seguinte, quer fazer alguma coisa? Pode botar o nome na radiação, na prece ali para dar um... Larga umas páginas assim, um livro aberto, mas não entra nessa de convencer discutindo. Primeiro, que é aquele negócio, ó, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, o que é melhor é você parar de encher o digníssimo ou a digníssima, mostrar nos teus mínimos atos que esse negócio aqui está adiantando alguma coisa. Que a pessoa fica assim, caramba, pô, o Paulo mudou. O que tem lá que está fazendo que esse cara fique assim? Aí a pessoa vem. Primeiro que ela não acredita, né? Dependendo do que tu faça, a pessoa não vai acreditar e fala assim, eu quero ir lá para ver. E é interessante, isso não parece, a gente está falando assim, de uma maneira mais leve, mas é isso. No atendimento,
a espírito desencarnado, que a gente chama de desobsessão, mas é um atendimento fraterno. Um companheiro estava, e o espírito, quando incorporou no médium, virou para ele: eu te conheço. Quando o espírito fala assim para a gente, eu te conheço, o doutrinador fica gelado. Primeiro, que ele não sabe de qual encarnação o cara conhece. E como você sabe que a ficha não nasceu limpa, quer dizer, ela pode ter nascido limpa no simples ignorante, lá no princípio inteligente. Mas depois, a gente rasurou alguma coisa. Então, quando o cara fala isso, sobe um geladinho, que vai do ponta do dedo até o último fio do cabelo, que tu fica rezando para o médium ser educado. No sentido de educação mediúnica, para ele filtrar o que o distinto ali está falando. Porque o que ele está pensando, o médium vai saber. Mas daí ele expressar é outros 500. Cara, ele falou assim para o sujeito: eu te conheço, hein? E começou a discutir. E lá na doutrinação, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. No final, o espírito não tinha se convencido, não aceitava a doutrina. Aí no final tem aquele clássico convite: meu irmão, você não quer ficar aqui na casa, permanecer? O espírito olhou para a cara dele e falou assim: olha, eu vou ficar, mas não é por nada que você me falou que me convenceu, não. Eu vou ficar pelo seguinte: se der o jeito em você, vão dar em mim. Olha o exemplo. O espírito falou, e falou realmente, o que ele observou ali? Pô, eu conheci esse cara, geralmente conheceu lá de outra encarnação. E a imagem que ele tinha daquela pessoa, e é isso que acontece nos processos de obsessão, quando o espírito fala assim: não, vocês estão todos enganados, ali está com cara de santo. E geralmente ele está falando isso para quem? Para as pessoas que estão vindo ao centro, que botaram o nome lá na radiação, que estão sendo atendidos. Quer dizer, pessoas que nós estamos olhando aqui, que estão assim, querendo mudar. Esquecimento do passado, só que eles não esquecem. Então eles estão vendo quem? Estão vendo nós ontem. Então está vendo aquela pessoa, aquele espírito que fez mal a eles. Então quando ele olha a gente rezando aqui, ele fala que é hipocrisia. Porque ele relaciona o teu processo hoje com o que você foi ontem. Então para ele não bate. E ele fala que está enganando, vocês estão tudo enganados com eles estão tudo ruim. E realmente é porque ele está tendo aquela referência. Então tem que mostrar que aquilo ali é um processo de educação que está começando, o esforço do espírito, para ele entender isso. E o que ele observou foi exatamente isso. Ele comparou o espírito que ele conhecia com o comportamento que ele está vendo hoje. E ele falou: pô, se der o jeito em você, vão dar em mim também. Então eu vou ficar aqui, porque esse troço é bom. Então é mais ou menos por aí. E Jesus, nos argumentos de Kardec aqui, ele, apesar de ter falado por parábolas, ele falou por parábolas só nos conceitos, nas partes conceituais da doutrina. Mas, no que era mais importante, que é o prático, que é o que se leva em termos de comportamento, mudança moral, caridade e humildade. Isso é comum a todas as religiões. Por isso que a religião não se discute. Por isso que a gente não tem que tentar convencer ninguém. Porque a pessoa só vai vir quando aqueles conceitos que ela está professando hoje não atenderem mais às suas solicitações interiores. Aí ela vai procurar outra coisa. Então, esse equilíbrio que Jesus usava de falar em parábolas, por alegoria, até para nível do entendimento das pessoas, no nível daquele entendimento. Então ele usava muito as coisas práticas para as pessoas entenderem. Mas para os discípulos, para os apóstolos, não os discípulos, os apóstolos, ele falava de uma maneira mais clara e direta, porque eles tinham bagagem para aquilo, eram espíritos preparados para aquilo ali. Para os outros, falava aquilo até para proteger. Muita coisa não foi mudada naqueles concílios papais, porque a verdade estava nas entrelinhas. Hoje, quando você discute as coisas, a gente tem que interpretar exatamente por quê? Porque a luz da reencarnação muda tudo. Muda tudo. E você vai entender as coisas. O diálogo com Nicodemos, aí a gente até vê isso. Nas coisas práticas, ele falou na bucha. Tão na bucha que o cara não entendeu.
Pô, como é que eu faço para chegar no reino do céu? Tem que nascer de novo. Ué, como? Eu tenho que vir de novo pro ventre da minha mãe? Pô, se tu não entende das coisas da terra, tu vai querer entender as coisas do céu? Quer dizer, o cara não conseguiu diferenciar, e era um sábio, para a vista da humanidade. E outro perigo que se tem, de nós querermos levar a luz antes da hora, é porque você pega uma pessoa, por exemplo, que a gente tem muito costume de fazer isso, eu já vi muitas pessoas fazerem isso, pegar, por exemplo, um evangélico, que estuda, que tem conhecimento do Evangelho de Jesus, e querer discutir lá nas entrelinhas para mostrar que aquilo ali tem reencarnação, que tem isso, aquilo outro. Qual o perigo disso? Vai que você consiga. Você vai desestruturar uma base doutrinária que a pessoa tem, que é o sustento da fé dela, porque é raciocinada, ela está baseada em alguns princípios que ela acredita, nem que seja aquilo ali, é vontade de Deus. Mas é uma fé e está baseada na confiança que ela tem naquilo ali. Aí, de repente, você desestrutura aquela harmonia de pensamento que aquela pessoa tem e que dá a sustentação dela. Só que, como ela não está preparada como espírito, não é moralmente não, ela não tem maturidade espiritual, por exemplo, para entender o processo de reencarnação. E aí? Você tirou a base dela e não conseguiu botar outra. Então você tinha uma pessoa que estava equilibrada, que estava com um pensamento religioso, com um pensamento em Deus, com a crença em Deus, equilibrada dentro das condições dela como espírito. Olha que não estamos falando, vou repetir de novo, em condição moral. Estamos falando em entendimento do espírito, das leis, do universo. Então, não se faz. Por isso que a gente tem que deixar. Agora, a obrigação nossa é que a partir do momento que a pessoa busque a luz, que lembra, uma coisa eu deixar a luz aqui exposta para todo mundo, e outra coisa eu sair caçando os outros. Então, a partir do momento que chegou um indivíduo no ambiente, viu a luz e se interessou por ela, aí é obrigação nossa a falar, sim, estou aqui, quer saber? Te explico. E não se esconder. Aí você vai falar assim, espírita se esconde? Muitas vezes sim. Se esconde como? No trabalho, no ambiente familiar, no sentido de ninguém é obrigado a andar com letreiro de espírita aqui. Mas convenhamos, não se colocar quando perguntado, que religião que você é? Eu começar a fazer conta, caramba, meu chefe é o quê? Pô, a empresa gosta do quê? Sabe aquele negócio de Pedro vai me negar 3 vezes? Mais ou menos a mesma coisa. Como Jesus falou, se você não pode me assumir na frente dos outros, quando chegar lá em cima, desencarnar, vai bater na porta do centro, pedir para tudo quanto é espírito, o espírito pode falar, tu não negou fogo? Claro que ninguém vai fazer isso, mas é a força da expressão lá na parábola. Para falar, se tu me negou, quando chegar aqui também eu posso te negar. Mas é isso, é se colocar sem afetação. Olha, hoje é mole, hoje é mais status do que qualquer outra coisa. Antigamente, o pessoal... Eu lembro que uns 20 e poucos anos atrás, quando o pessoal chamava, tinha esse negócio de trabalho, tem um jantar com fulano, não posso ir não. Vai fumar um charutinho, né? Vai para Corimba, vai bater tambor. Aí depois foi melhorando, vai tomar um passe. Hoje as pessoas já sabem. Elas sabem o que é ser espírita. Então hoje não é muito problemático. Mas no início, os espíritas, no início aqui no Brasil, eram presos, chamados de feiticeiros, um monte de troço. Inácio Bittencourt, que é o espírito que é o patrão lá do nosso encontro de medicina espiritual, ele várias vezes foi processado. Foi absolvido em todas, mas por quê? Porque dava receituário mediúnico. E para encerrar, um exemplo que ele mesmo deu, que eu lembrei agora, desse negócio de que o limite somos nós, e eles
A gente pode falar assim, ó, não joga pérola para porco. Uma vez num estudo, a gente estava conversando sobre o processo de marcação perispiritual. E ele explicou lá para a gente, não vou falar nos detalhes, não vou falar só o caso, que ele falou assim, ele explicou para a gente. E aí alguém falou assim, poxa, Inácio, a gente está 10 anos estudando isso, e você nunca falou? Ele olhou para a gente e falou assim, pô, ninguém nunca perguntou. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando o indivíduo, é como a gente fala, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nessas questões de conceitos, parte daqui de nós. Enquanto nós estamos numa zona de conforto, que aqueles conceitos ali estão nos atendendo, eles vão andar, é tipo assim, ó, vai até onde der. Quando você começa a perguntar mais, o cara vai dar mais um pouco. E não eles vão começar a introduzir. É claro, de época em época tem um levante desse, como teve a revelação espírita. Mas, no resumo das coisas, tem que bater para a porta se abrir. A gente tem que procurar. E a doutrina espírita, ela fala isso para a gente. A gente não tem que esperar as coisas acontecerem. A gente tem que entender quando elas não acontecem. Mas a gente também tem que entender que a gente tem que partir para conquistar essas coisas. Que Jesus nos abençoe.